Bom, essa é a nossa 10ª aula sobre biologia evolutiva do desenvolvimento. Nessa primeira aula, nesse primeiro episódio, então, a gente vai ver uma introdução. Bom, vocês já devem ter ouvido o termo evo-devo, né? Ele vem de uma contração da expressão em inglês, né? Que significa biologia evolutiva do desenvolvimento, né? Então, pegando essas primeiras partes das duas palavras aí, né? Evolutionary Developmental Biology, ficou esse termo evo-devo, né, o evo-devo em inglês, que é o termo usado para esse campo da ciência, que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, né, na última década principalmente, tá? E ele está ligado ao papel do desenvolvimento na evolução, né? Então, o que acontece desde a formação do zigoto até o estágio adulto, onde os indivíduos conseguem se reproduzir. Como que as mudanças no desenvolvimento afetam a evolução. Isso tem muita conexão com uma questão importantíssima na biologia, que é a conexão do genótipo e do fenótipo, né? Então, isso é algo que a gente sempre quer saber, qual que é a relação entre o genótipo e o fenótipo. E a gente, como nós vamos ver, né, nessa aula, algumas mudanças pequenas em genes ou em cadeias, né, que estão associadas ao desenvolvimento, podem levar a mudanças fenotípicas muito grandes. E isso daí muitas vezes tem sido associado com a ideia de saltacionismo, né? Então, com a ideia de que mudanças na evolução nem sempre têm que ser pequenas, lentas e graduais, tá certo? Então, isso é uma ideia que foi muito importante no século XIX, como a gente vai ver nessa primeira aula de hoje, mas que durante a síntese moderna ela foi deixada muito de lado em favor daquelas mudanças pequenas, alterações nas frequências dos genes para explicar a evolução, né? Então, a gente vai ver um pouco dessa história de como é que a biologia evolutiva do desenvolvimento acabou ressuscitando nas últimas décadas em função de vários fatores, né? Inclusive aspectos tecnológicos também. Aqui a gente tem o axolotl, né, Ambystoma mexicano, né, que é uma salamandra que mantém as brânquias externas mesmo na fase adulta, tá? Um exemplo de mudança no desenvolvimento levando a mudanças na evolução. Bom, sobre o histórico, né, um dos pioneiros em colocar o desenvolvimento na evolução é o Haeckel, né, que é um contemporâneo do Darwin, né, que foi muito importante em levar as ideias do Darwin para a Alemanha. E uma das ideias que ele propõe é o que ele chamou de lei biogenética, né, que seria o que a gente chama de recapitulação, que seria a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento dos organismos recapitulando a filogenia, tá certo? Isso é ilustrado em grande parte dos livros, textos de biologia, né, ensino médio, muitas vezes ensino fundamental, tem uma figura, né, não essa daqui é a figura original do Haeckel, né, mas eles muitas vezes têm uma figura que representam esse arranjo de embriões que o Haeckel fez. Então, aqui ele fez um arranjo de estágios de desenvolvimento iniciais, intermediários e mais desenvolvidos, né, de embriões de vertebrados. Então, aqui você tem peixe, você tem salamandra, tartaruga, uma galinha, né, um porco, uma vaca, um coelho e um ser humano, tá certo? E aí ele mostra com isso que os estágios iniciais são muito parecidos e, na verdade, a ideia da recapitulação é a ideia de que o estágio inicial do desenvolvimento seria parecido com o estágio adulto de formas mais antigas, formas que não se desenvolveram tanto, não evoluíram tanto, né, numa ideia mais antiga de evolução, claro. Então, ou seja, as formas iniciais do desenvolvimento, por exemplo, de um ser humano, né, de um mamífero, seriam parecidas com as formas adultas de um peixe, por exemplo, tá? Então, aqui você estaria representando a ontogenia, e aqui você estaria representando a filogenia, de certa forma, tá certo? Existe toda uma controvérsia, né, do Haeckel ter esses desenhos não serem muito fiéis à realidade, dele ter manipulado os desenhos e, né, teve todo um auê na mídia e na literatura sobre ele ter feito uma fraude. A maioria dos historiadores da ciência, a maioria dos pesquisadores sérios concorda que não houve fraude, né? De fato, os desenhos dele não são tão realistas, né? Na verdade, naquela época também, né, as técnicas eram
não eram tão boas, então talvez realmente ele tenha feito desenhos que não correspondam exatamente, feito embriões, especialmente nos estágios iniciais, mais parecidos entre eles do que eles de fato são, tá certo? Mas isso não tira o mérito dele, ele fez várias pranchas diferentes, não só essa, mas tem outras, né, que mostram essas diferenças, então não era uma questão de... os historiadores hoje da ciência, né, que estudaram essa questão, acreditam que não seja uma questão de fraude, simplesmente é o desenho que ele fez, né, não era essas mudanças não eram tão importantes assim, mas claro que isso foi usado, inclusive, por criacionistas para dizer que né, a evolução é baseada em fraude. Não é bem isso, né? Talvez uma forma melhor, né, hoje em dia, claro, de representar isso, né, seria algo assim, né, onde você tem uma filogenia realmente aqui, né, você não tem um alinhamento, e você tem organismos, né, mais próximos ou mais distantes, e aqui você tem imagens mesmo reais de embriões em diferentes estágios, que a gente consegue hoje, né, com muito mais com qualidade de uma fotografia, não ter que desenhar como naquela época, né. A gente vê que realmente, apesar das grandes similaridades, né, talvez eles não sejam tão parecidos quanto colocado lá. Mas, de qualquer maneira, isso, o que acontece? O argumento do Haeckel ele é meio falho, né? Na verdade, recapitulação é uma ideia que não vingou muito bem. A recapitulação ela até funcionaria, né? Ela funciona quando ocorre o que a gente chama de adição terminal. Ou seja, se os estágios de desenvolvimento forem, ao longo da evolução de uma linhagem, se novos estágios de desenvolvimento surgirem posteriormente, terminalmente, após o estágio que já existe, então, por exemplo, se você tiver 2 estágios numa linhagem e eventualmente a evolução leve ao surgimento de um terceiro estágio, ele seja terminal, ou seja, ele adicione depois do estágio que já existe, isso daí vai levar a uma ideia de recapitulação, tá certo? Agora, o que acontece na evolução é que pode ser que a adição desse estágio não seja terminal, como nesse exemplo aqui. Ao invés de ser um estágio após o último estágio, pode surgir um estágio novo ao longo da evolução de uma linhagem, que seja intermediário entre 2 estágios que já existem. Isso daqui não levaria à recapitulação, tá? Então a ideia de recapitulação já é uma ideia mais antiga, que a gente não... Ela não é totalmente incorreta, mas ela também não reflete muito a realidade, e especialmente ela não reflete o pensamento filogenético, tá? Coloca a filogenia não como uma árvore, mas como uma linha de progresso, né, de um peixe para um vertebrado, por exemplo, tá bom? O contemporâneo, né, de Haeckel, né, que talvez tenha feito as melhores contribuições, mas é menos conhecido, é o von Baer, né? Pelo menos nós não temos o von Baer nos livros de biologia do ensino médio, por exemplo, né? Mas o von Baer, ele propõe uma lei do desenvolvimento baseada em algumas ideias que são compatíveis com as ideias que a gente tem hoje. Então, por exemplo, segundo ele, os organismos mais próximos, né, mais próximos filogeneticamente, compartilham mais estágios do desenvolvimento, tá certo? Então, quanto mais próximos, mais estágios são compartilhados, tá? Que é uma coisa que funciona até hoje com o pensamento filogenético, tá? E outra coisa é que são os traços do desenvolvimento que se repetem, e não as formas adultas, ou seja, um embrião humano, um embrião, né, de uma galinha no estágio inicial do desenvolvimento, ele não é um peixe, né, ele não é uma forma adulta do peixe. Ele tem traços de desenvolvimento compartilhados com o desenvolvimento de um peixe naquele estágio também, mas ele não é um peixe, ele pode até ter uma forma parecida com o peixe adulto, mas para por aí as comparações, né? E é muito interessante que o von Baer chega a desenhar uma árvore de desenvolvimento, comparando vários organismos diferentes, né, muito parecida com aquela árvore que o Darwin desenhou, né, aquele diagrama de árvore que o Darwin desenhou, tá? Então, as ideias do von Baer são muito mais alinhadas com o pensamento filogenético, com o pensamento atual, do que as do próprio Haeckel. E a gente pode enxergar isso dessa forma, né? Então, aqui é interessante ter um exemplo, né, de alguns organismos, e você tem a filogenia aqui em azul, e cada organismo tem a sua ontogenia, que seriam essas linhas alaranjadas, certo? E aqui essa ideia do von Baer, essas ideias estão representadas. Então, por exemplo, os estágios iniciais do desenvolvimento são compartilhados por todos eles, né? Então, a formação da crista neural, notocorda, certo? Aí, a partir do momento que há divergência, você começa a ter divergência no desenvolvimento. Então, por exemplo, né, para os
gnatostomados, né, você tem o desenvolvimento de uma mandíbula. Já para os agnatos, né, peixe-bruxa, lampreia, que não tem mandíbula, você não tem o desenvolvimento de uma mandíbula. Então, o desenvolvimento da mandíbula passa a ser compartilhado somente pelas espécies mais próximas e não por essa mais distante. Tá certo? Então, 2 pares de membros desenvolvem nos gnatostomados e não tem desenvolvimento de membros na lampreia também. Tá? Então, essa é uma outra característica aqui, desenvolvimento que é compartilhada, né? Então, o embrião desses organismos vai apresentar o desenvolvimento de membros, já esse daqui não vai apresentar, certo? E aí, quando, né, aqui, por exemplo, com essa separação, você vê que os membros, né, se desenvolvem em dígitos, né, nos tetrápoda, tá? Mas não no tubarão, por exemplo, tá certo? Então você tem dígitos, formação de dígitos nos tetrápoda, mas você não tem formação de dígitos aqui. Então isso é uma característica que já é compartilhada, né? Você vai ver um embrião com dígitos aqui, esse embrião aqui não vai ter dígitos, tá certo? Aqui, por exemplo, as aves já vão ter desenvolvimento de penas, né? Já os crocodilos vão ter desenvolvimento de escamas, então você vai ter uma diferença. Então, o que acontece? Essas 2 espécies de aves aqui, por exemplo, elas estão compartilhando diversas etapas do desenvolvimento. Tá? Elas vão compartilhar mais etapas com esse jacaré, por exemplo. Tá? Já esses 3 compartilham mais etapas entre eles do que com o tubarão. E esses daqui compartilham mais etapas do que com a lampreia. Tá certo? E você vê lá na frente, né, quando você tem a divergência, você tem, né, por exemplo, o desenvolvimento de um bico mais alto e largo nessa espécie, e um desenvolvimento de um bico mais fino nessa espécie. Plumagem vermelha nessa espécie, plumagem amarela nessa espécie. E são as divergências que vão ocorrer lá no final entre essas 2 espécies. Tá? Então isso daí mostra muito bem as ideias, refletem muito bem as ideias do von Baer sobre o desenvolvimento e o papel dele na evolução. E, finalmente, né, a gente vê que a síntese moderna ela foi muito reducionista, né? Ela reduziu a evolução basicamente a mudança em frequências de alelos, né? Exatamente para compatibilizar a genética mendeliana com a evolução darwiniana. Né? Então, alguns princípios dela, como a evolução ser sempre lenta e gradual, que a mutação ser fonte de toda variação, elas podem ser questionadas. Será que ela é sempre lenta e gradual? Será que mudanças no desenvolvimento não podem ser mais rápidas? Será que a mutação é fonte de toda variação? O desenvolvimento e a interação com o ambiente não podem ser fonte de variação? Né? Os efeitos ambientais no fenótipo individual não afetam os genes passados para a sua prole? Será que não? A gente vai ver que talvez isso possa acontecer. Né? E, finalmente, que você tem processos macroevolutivos, por exemplo, ligados à biologia evolutiva do desenvolvimento, que não são aqueles que passam por mudança em frequências alélicas da microevolução. Bom, é isso que a gente vai ver nos próximos episódios dessa aula de biologia evolutiva do desenvolvimento.